Graça e paz sejam com todos e vos sejam multiplicados. Da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso, uma vez mais, acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para desfrutarmos desta preciosa hora de comunhão, edificação, paz, de bênçãos espirituais. Tem início o culto do Senhor neste dia que é seu. Alegremo-nos, pois, e regozijemo-nos nele. E desfrutemos desde já de um momento de enlevo em que elevamos os nossos pensamentos às coisas do alto e nos permitimos essa conexão profunda com o Todo-Poderoso. Somos conduzidos nessa hora pela nossa querida pianista Gisele Santana, que com sua arte e com a sua música enseja um louvor a Deus. Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para juntos orarmos ao Senhor. Falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós nos alegramos em estar na Tua presença, pois Tu és o único e verdadeiro Senhor. Tu és o Deus que criou os céus e terra, aquele que tudo sustenta com seu poder. Nós nos alegramos, Senhor, porque fomos chamados por Ti mesmo para sermos Teus filhos. Por isso, Senhor Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, pois o fazemos de coração, mesmo cientes da nossa limitação. Te amamos, Pai. O Senhor merece toda a honra, glória e louvor. É a nossa oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Dai louvor com cantos de alegria. Este é o convite do coro Aidé Moraes, obra de George Frederick Handel, nas vozes do coro, com um acompanhamento precioso da nossa querida pianista, nossa irmã Gisele Santana. Ouçamos o coral em espírito de glorificação ao Deus vivo.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora e nós estamos abrindo juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 23, Salmo de Davi. Este é possivelmente o salmo mais conhecido de todo o saltério e é certo que muitos de nós o poderiam recitar de memória, mas hoje faremos esse proveitoso exercício da leitura das Sagradas Letras. Estamos visitando as Escrituras do Antigo Testamento, estamos abrindo juntos no Saltério, no Salmo de número 23, Salmo de Davi, texto apontado pelo lecionário cristão para este 16º domingo do tempo chamado comum. O Salmo de número 23, desde o seu versículo 1, fala assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Senhor, nos prostramos diante do teu trono de graça, pois sabemos que falhamos, sabemos das nossas limitações e desejamos, Senhor Deus, te pedir perdão, porque não queremos andar no pecado, nem tampouco desagradar o teu querer. Por isso te rogamos, Senhor, tende misericórdia de nós, abençoa-nos com a tua graça. Não nos permita, Senhor Deus, ter o coração cauterizado e nos acostumarmos com as falhas e imperfeições, que busquemos sempre andar na Tua vontade e na Tua luz. Continua a nos ensinar através do Teu Espírito Santo, que saibamos discernir o que é certo e o que é errado. Te oramos assim, fiados no Teu amor. Esperamos em Ti perdão. E te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel e justo e nos perdoa diante da nossa confissão. Te agradecemos ainda pelo teu cuidado, porque podemos recorrer a Ti em todo tipo de situação que possamos enfrentar. O Senhor estende-nos a mão e nos sustenta. O Senhor vem em nosso auxílio e nos socorre. Bendito seja o Teu nome. É a nossa oração, cheios de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Palavras do Senhor Jesus Cristo, agora entoadas no canto do coro de crianças Helen Heinz. Esse trabalho belíssimo que é desenvolvido pelo Departamento de Crianças da nossa igreja, sob a direção da maestrina Rafaela Teodoro. E acompanhando o coro, nosso querido irmão Edilson Leal ao piano. Ouçamos a mensagem e acolhamo-la em nossos corações.
diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra nos traz alento, nos traz confiança. Pois, afinal de contas, num mundo como o nosso, caótico, saber que Deus tem cuidado de nós nos traz segurança. E fazemos isso felizes. Trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, pois o Senhor nos dá o privilégio de participar do seu reino. Envolva-se, dedique-se ao reino de Deus. Traga seu dízimo e a sua oferta. Você está vendo aí na nossa tela os dados para que você possa fazer o seu Pix, a sua transferência ou mesmo o seu depósito. Tudo de forma segura. E assim você estará abençoando a causa do Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo privilégio que temos de ofertar e dizimar. Feche seus olhos, falemos com Deus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por todo o seu cuidado para conosco. O que seria de nós se não fosse a tua bênção, a tua ação em nosso favor? Continua, Pai, a nos guardar, proteger e amparar. Nós nos alegramos, Senhor, e te agradecemos por esse privilégio que temos ao sermos teus filhos e podermos nos envolver com a tua causa. Por isso trazemos dízimos e ofertas e as consagramos a ti. Dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a doce música do céu, com harmonia, ecoe agora aqui, no meio de nós. Este é o canto do coro Aideia Moraes, obra do célebre Gordon Young, nas vozes do nosso coral, com o acompanhamento da pianista Gisele Santana. Jubilosos, acompanhemos o seu canto. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, onde procederemos com a leitura dos versículos 21 a 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 a 43. Evangelho é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 5, de 21 a 43, diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Eis que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O que é milagre para você? A palavra milagre já ganhou muitas conotações ao longo do tempo. Ela pode explicar e servir para algo que nós não conseguimos entender. Por exemplo, diante de um acidente automobilístico, o carro todo destruído, nós vemos o seu ocupante em pé, falando que só arranhou um pouco o braço. A gente não entende como isso se deu. As pessoas dizem: nossa, foi um milagre. Quando o goleiro faz uma defesa maravilhosa e quase que impossível de se realizar, o narrador também diz que ele fez um milagre. Quando nós não entendemos o processo e nem o resultado, nós falamos: é um milagre. Mas o que seria realmente um milagre? Para o povo da Bíblia, um milagre é sempre uma ação de Deus, uma manifestação do seu poder e da sua vontade. É assim que a Bíblia nos ensina a entender o milagre. Nós somos muito influenciados pela sociedade. Desde o iluminismo, nós temos nos afastado de Deus. A sociedade tem caminhado para longe, tem isolado Deus de todas as formas e de todos os meios. Então a gente corre o risco de também entender que milagre nada mais é do que algo que a gente não consegue explicar ou não consegue entender. Ou algo fortuito, ou fruto da sorte ou do acaso. Mas quando na realidade o milagre é uma ação de Deus nesse mundo que foi Ele mesmo quem criou. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Um texto que narra 2 milagres. Nós temos primeiro Jairo, o chefe da sinagoga, aquele homem responsável naquele lugar, provavelmente muito conhecido na sua sociedade, um homem respeitável, que vai se prostrar diante de Jesus e vai clamar que o Senhor lhe cure a filha. A filha está doente e esse mal é tão sério que ela pode vir a falecer. Jesus, que é alguém que se importa com a dor alheia, não pensa 2 vezes em acompanhá-lo. E nós vemos que Jesus, ao caminhar, encontra uma mulher que também está enferma. A sua enfermidade é algo muito sério. Ela está com uma hemorragia que não para. Isso lhe traz muitos transtornos. Além da saúde debilitada, socialmente, ela está alijada. Ela não tem um bom convívio, pois está sempre num estado de impureza. Onde quer que ela pare, se ela se sentar, aquele lugar se torna impuro. Se ela tocar alguém, aquela pessoa precisa passar por ritos de purificação. Uma sociedade onde via essas coisas de uma maneira muito séria, aquela mulher sofria bastante. E é interessante, ela, consciente de sua própria condição, ela pensa em sua mente: olha só, se eu apenas tocar as vestes de Jesus, ficarei curada. E é o que ela faz.
Eu fico imaginando ela chegando de fininho, quase que sorrateira, tentando encostar em Jesus e toca-lhe a veste. E o texto do Evangelho nos diz que automaticamente, imediatamente, a hemorragia parou. Mas essa história poderia ter terminado assim. A hemorragia para, aquela mulher sai de fininho e segue com sua vida, dessa vez numa condição muito melhor, pois estava curada. Mas não. Jesus, que se importa com a dor dos outros, quer saber quem lhe tocou. E os discípulos são até um tanto quanto cheios de má vontade. Ah, Senhor, quem te tocou nessa multidão? Jesus, não, foi um toque diferente. E ele começa a olhar ao redor e a mulher se apresenta. E o texto é interessante, pois ele fala que ela se apresentou trêmula, com medo, com temor, porque afinal de contas ela sabia a sua condição. Mas Jesus não se importou com nada disso. Ele lhe diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E o texto segue. Parece que quase que imediatamente, quando essa mulher é curada, Jesus termina de falar com ela, as pessoas que estavam na casa de Jairo se aproximam e falam: olha só, Jairo, não adianta mais resolver nada não, tua filha morreu, deixa o mestre em paz. Essa palavra deve ter sido um choque. Essa palavra deve ter doído demais. Mas Jesus fala para ele: não temas, crê somente. E Jesus segue, vai, toma os discípulos, Jairo e a esposa, e vão para o quarto da menina, e lá ele fala com ela: levanta-te. E imediatamente a menina torna a viver. O milagre acontece. 2 milagres, 2 ações de Jesus Cristo, 2 maneiras de nós entendermos como ele se compadece da dor das pessoas. É sobre isso que nós iremos falar hoje. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que Jesus é acessível. Sim, ele está disponível. Nós vemos 2 pessoas completamente diferentes que se dirigem a Jesus e ele os atende. Primeiro, nós vemos Jairo, um homem conhecido na sociedade, chefe da sinagoga, e depois vemos uma mulher anônima. Uma mulher que nós sequer sabemos o nome, que estava numa condição de impureza constante, mas Jesus atende os 2. Ele não para pensar: opa, esse aqui é homem, vou atender esse, ou não, essa aqui é mulher, eu atendo só essa. Ah, não, esse aqui é conhecido, o povo vai achar legal que eu cuide dele. Essa aqui ninguém sabe nem quem é, não vou ignorá-la. Jesus não é assim. Jesus é acessível. Ele está no meio da multidão, ele está fazendo travessias de um lado e de outro no lago de Genezaré. Ele poderia estar muito cansado, mas ainda assim ele para e ouve e atende. Jairo se prostra e pede ajuda. A mulher vem por trás, toca-lhe as vestes porque deseja ser curada. E todos eles recebem a atenção de Jesus. Ele é acessível, disponível. Isso para nós é maravilhoso. Às vezes nós corremos o risco de nos sentirmos tentados a achar que Jesus nem dá tanta atenção assim para nós. Que ele está mais ocupado, que ele tem coisas melhores para fazer, que o nosso pedido nem é tão importante assim, que as nossas dores, que as nossas dificuldades, os desafios que enfrentamos nem importam tanto assim, que Jesus irá atender outros ao invés de nos ouvir. Nunca acontece assim. Jesus está sempre disponível, sempre acessível, não importando a sua condição. Não importa se você é muito conhecido, se tem muitos títulos, ou se você é alguém desconhecido. Jesus não faz esse tipo de acepção. Jesus está sempre disposto a nos ouvir. Nós aqui vivemos uma sociedade que categoriza, que separa, que coloca em guetos as pessoas. Jesus não age assim.
Ele ouve a nossa petição e está sempre disposto a nos ajudar. Nós vemos isso no texto, bem claramente. Jesus está sempre acessível e disponível. Isso é algo que você precisa guardar no seu coração. Não importa a sua dificuldade, o seu problema, o desafio que você esteja enfrentando, conte com Jesus. Tenha certeza, Ele irá lhe ouvir e vai atender a sua demanda em conformidade com a vontade dEle. A segunda coisa que nós percebemos é o milagre. Às vezes nós pensamos em situações que Deus pode ou não resolver, que Ele é capaz ou não, que quem sabe Ele poderia fazer ou não. Nós vemos duas situações aqui bem interessantes. Uma mulher que está hemorrágica há 12 anos, que já passou por uma série de médicos e não conseguiu resolver o seu problema. Ela vai até Jesus, pois ela sabe, se eu apenas tocar a sua veste, ficarei curada. Vemos um homem que está preocupado com a saúde de sua filha. Ela está muito doente, uma doença que pode levá-la à morte. E ele vai até Jesus e implora: Senhor, se o Senhor lhe impuser as mãos, ela ficará curada e viverá. Duas situações que talvez a gente olhe e pense, né, não tem jeito. Os médicos já desenganaram essa mulher, já gastou tudo o que tinha, como diz o texto, e não resolveu nada. Esse aí, a filha vai morrer. Quem pode impedir a morte? Jesus pode. Essa é uma das coisas que a gente precisa manter na mente. Vivemos nesse mundo muito materialista, um mundo que sempre diz não para as coisas espirituais, um mundo que quer sempre ser cartesiano demais, quer sempre quantificar e calcular tudo, quando na realidade o mundo continua sendo de Deus. A terra e tudo que nela se contém pertence ao Senhor. Ele que criou todas as coisas e as sustenta com o poder de suas mãos. E nós não podemos nos deixar levar por esse ceticismo que diz que Deus não pode fazer, que Jesus não vai curar, que essa situação não tem mais solução. Temos que confiar em Deus. Temos que lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que curou esta mulher, que ressuscitou a filha de Lázaro, é o Deus que habita os nossos corações através do Espírito Santo. É o Deus que cuida de mim e de você em todo o tempo. E nós somos tentados sempre e sempre a não confiar. Deus não vai fazer. Esse diagnóstico é terrível demais, não tem como ser mudado. Eu já vivo essa situação há muitos anos e nem tenho esperança de que isso vá mudar. Eu tenho um sonho, mas nunca vai ser realizado. Eu tenho essas dificuldades aqui, teria que mudar muito a minha vida para isso acontecer. Não seja assim, não pense assim. Confie no Senhor. O texto nos mostra dois milagres maravilhosos. A ação de Deus, manifestação do Senhor através da sua vontade e do seu poder. Creia nisso. A última coisa que a gente pode pensar nesse texto é a respeito da fé. Esta mulher tinha uma fé tamanha que ela nem precisava falar com Jesus. Se ela apenas tocasse a sua roupa, ela sabia que seria curada. Jairo sabia que a sua filha estava muito doente e que ela poderia morrer, mas ele sabia que Jesus podia mudar essa condição. Isso acontece através da fé. No mundo cético, no mundo que coloca Deus de lado e o afasta cada vez mais da sociedade, a fé precisa ser exercitada diariamente. Todo dia. Abrir os olhos e saber, olha, hoje o dia vai ser bom porque o Senhor está comigo. Olha, hoje eu vou resolver algumas questões da minha vida, pois o Senhor vai abrir as portas que eu preciso.
E ele também vai fechar as portas que me fazem mal. Eu vou sair para resolver algumas coisas na cidade. É o Senhor quem cuida de nós e que coloca os seus anjos ao nosso redor. Deus em todo o tempo providenciando tudo aquilo que necessitamos. Ele cuida de nós. Mas essas coisas só são percebidas através dos olhos da fé. Não é olhando as circunstâncias, não é olhando os problemas, não é vendo as manchetes dos jornais, nada disso. É olhando através dos olhos da fé que nós podemos enxergar concretamente tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu posso lhe perguntar, você seria capaz de me dizer tudo o que Deus já fez por você? Tenho certeza que não. Algumas coisas você fala, pastor, eu sei que ele me abençoou na situação assim, ele me livrou disso, ele abriu porta assim para mim. Você vai poder me relatar. Mas todas as coisas que Deus fez, não. São muitas. E algumas nós nem nos damos contas. Porque Deus cuida de nós. Tenha fé. Exercite a sua fé diariamente. Não se deixe levar pelo ceticismo do mundo. Confie no Senhor, esse Deus maravilhoso, que se manifesta em nós, através de nós e por nós, que se importa e está acessível ao nosso clamor, que se preocupa com a nossa felicidade. Um Deus que nos colocou a fé no coração e nos orienta a seguir em frente. Deus te ama. Creia nele. Confie nele de todo o seu coração. E todos os milagres que você precisa, o Senhor, em sua bendita vontade, irá providenciar. Deus te abençoe. Trazendo algumas comunicações acerca das atividades que temos desenvolvidas aqui em nossa comunidade de fé, quero destacar que no último dia 13 de julho vivemos momentos de intensa alegria, de profunda comunhão, com muitas brincadeiras, músicas, comidinhas típicas na companhia da nossa garotada. Foi o Arraiá da Criançada. Na sua segunda edição, o evento foi mais uma vez um retumbante sucesso, com presença ostensiva das nossas famílias, enchendo o nosso salão e fazendo desse um encontro verdadeiramente memorável. Como foi bom estarmos juntos e como a criançada aproveitou cada instante dessa programação que foi tão cuidadosamente pensada para elas mesmas. Foi uma bênção e a gente já fica na expectativa das próximas atividades que virão. Se o seu pequeno ainda não frequenta as programações do nosso departamento de crianças, traga-o e permita a ele vivenciar tudo isso de maravilhoso que somente aqui, no seio da família da fé, podemos experimentar. Os encontros da nossa garotada acontecem todos os domingos a partir das 9h30 da manhã, aqui na nossa igreja, Rua Barata Ribeiro, 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Nós estaremos esperando por você. Você que nos acompanha sempre aqui no canal, por certo percebeu que o nosso cenário de hoje está um pouquinho diferente. Porque nós estamos gravando não de nosso santuário principal, mas da capela de nossa igreja. O que ocorre é que ao longo de toda esta semana, a nossa igreja esteve em obras, serviços de manutenção e benfeitoria em nossas instalações físicas têm sido realizados com vistas a oferecer o melhor ao nosso público e glorificar a Deus. Estes serviços abrangeram espaços como o santuário, o salão social, o nosso casarão, tanto na área interna quanto externa, e outros espaços mais. E tudo isto é sinal da providência divina, que tem atuado nas nossas vidas, sobretudo através deste engajamento maravilhoso da família da fé com a causa do reino. No cuidado amoroso dos irmãos, a nossa igreja tem prosperado e a gente segue em frente, animado pelo Santo Espírito e vislumbrando pela fé
tudo aquilo que Deus ainda há de realizar no meio de nós. E hoje, 21 de julho, domingo, é dia da tão aguardada feijoada da UPH e da Junta Diaconal. Esse evento tradicionalíssimo em nossa comunidade de fé marca a passagem do Dia do Diácono, celebrado pela Igreja Presbiteriana do Brasil na data de 9 de julho. A nossa igreja tem por tradição a realização desse almoço que é sempre tão concorrido. E a expectativa é de que nosso salão esteja lotado. Mas, se você se apressar e vir logo para cá, quem sabe ainda não consegue garantir o seu ingresso, eles estão disponíveis ao valor unitário de R$ 50. E toda a renda obtida com a venda desses ingressos é revertida para as causas locais. Vamos participar, prestigiar os nossos queridos oficiais diáconos e desfrutar de tudo isso, de maravilhoso e tão agradável que Deus nos faculta vivenciar aqui e tão somente ali, no seio da família da fé. E o nosso pastor auxiliar, o reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, está em gozo de férias parciais. E esse período, que por certo será muito abençoado por Deus, se estenderá até o dia 31 de julho, com plena anuência do conselho da nossa igreja, em conformidade às leis que nos regem. E nós estaremos em oração, pedindo a Deus que abençoe o ministro ao longo de todo esse tempo, dando-lhe descanso e pleno refazimento de forças junto à sua família, para que tão somente após o mesmo e plenamente revigorado possa retomar as suas funções. Dia 1º de agosto, o pastor está de volta e certamente o acolheremos com muito carinho no amor de Cristo e em nome de Jesus. Chegado o momento de orarmos a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.